Olá, eu sou Freitas Júnior. Eu sou Alfredo Marques. E você tem um encontro marcado com a gente de segunda a sexta, na hora do almoço, meio-dia e 30. E reprise logo mais às 18h30, após o Jornal União Brasil. Da hora, seu espaço para fazer com a gente um programa de variedades com notícias do Brasil e do mundo. E agora confira os destaques da edição de hoje. Comprovada a subserviência do pior prefeito do Brasil, senhor Roberto Cláudio. A Prefeitura de Fortaleza lança edital para fazer serviço de vigilância na terra do patrão, os Ferreira Gomes. E o senador José Pimentel está todo enrolado nos dados da CPI da Petrobras e nega que repassou gabarito para depoentes e quer que a revista Veja apresente o vídeo sem edição. A baixaria eleitoral está em todo o país. Em Brasília, o sujo Agnello Queiroz fala do mal lavado José Roberto Arruda. No Acre, o governador Tião Viana aumenta o salário de acusado de abuso sexual de crianças e adolescentes indígenas. É o Brasil. Esse e outros assuntos aqui no Seu Da Hora, no Minutinho Só. Alfredo, fora o clima que está quente, né, aqui em Fortaleza. O que está pegando tá é fogo. pegando fogo a nossa política também. Ontem o ex-deputado Oman Carneiro, que é um secretário especial, né, amigo do governador Cid Ferreira Gomes, sempre tem uma cadeirinha para eles sentarem na sombra, acusando a prefeitura de Sobral, dizendo que as pessoas que, como o Oman Carneiro é candidato a deputado estadual, prefeitura do Veveu, que é do PT, que é esposo da Isolda Sela, candidata a vice-governadora. O Veveu está apoiando o Leônidas Cristino, né? Aliás, Ivo Gomes, para poder estadual. E o candidato a deputado Oman Carneiro fez uma denúncia gravíssima ontem na sua página nas redes sociais, no Facebook, dizendo que as pessoas que estavam lá, né, trabalhando em prol do Oman Carneiro, que manifestasse os votos, estavam sendo exoneradas. A feita uma perseguição fascista, né, totalmente, que você viu aqui, teve essa acusação aqui em Fortaleza, do Roberto Cláudio, que exonerou 2 secretários que eram ligados ao PMDB, caso não mudasse de partido, e você vê essa mesma prática logo o PT, Alfredo. É, lamentável. Parabenizar o vice-prefeito Gaudêncio Lucena pela atitude honrosa de se afastar, né, do cargo, da condição de vice-prefeito, largar a sinecura, parabenizar também a Aécio Neves, que adotou o mesmo... Vai adotar o mesmo procedimento... E sem vencimentos. Viu? Pois é, vai adotar o mesmo procedimento essa semana, dando um exemplo de dignidade e que não vai se aproveitar do dinheiro e dos recursos públicos em seu favor. Já que tem muita gente aqui, secretário de saúde, só está fazendo campanha, prefeito de Fortaleza só está fazendo campanha para os outros. Trabalhar que é bom, olha. Não, e os deputados também, está todo mundo... Tratando da vereador, sua reeleição, vereador é tudo. O presidente da Câmara de Fortaleza já não sabe o que é pisar na Câmara faz um bocado de tempo já. Eu achei que o que seria mais prudente, até para obedecer um princípio da moralidade, porque você não tem tempo, você exercer o mandato e ser candidato. Deveria pedir o afastamento, tanto o senador Eunício Oliveira, o próprio Camilo Santana, que é deputado. Cid, que quer fazer campanha. Cid está na campanha, o Roberto Cláudio está na campanha, Ciro não assina um papel na Secretaria de Saúde, está em campanha também. Isso aí é uma coisa escancarada. Né? Deveria sair, que eu acho que era mais bonita, quando chega perto da campanha vai pedir aquela licença, porque você sabe, a máquina do Estado e da Prefeitura está parada porque estão todos em campanha. A verdade é essa. Freitas Júnior, queria mostrar essa matéria aqui, você não da Tribuna do Ceará. Hoje não, né? Isso aí. De autoria do jornalista Diego Lage. Um abraço para o Diego. Está aqui nas redes sociais, dá conta de que a Prefeitura de Fortaleza, utilizando um expediente administrativo, prefeito Roberto Cláudio, lançou edital para fazer serviço de vigilância, olhe bem, de vigilância, na cidade de Sobral. Nós temos alguma representação diplomática lá em Sobral? Só sendo. E que a Prefeitura de Fortaleza virou a casa da mãe Joana para ficar fazendo serviço em todo o buraco do Ceará. Mas como é que é isso aí? Qual é o órgão lá? Foi feita uma licitação
Deixa eu pegar aqui, eu tenho tudo. Freitas Júnior, mostrar, aqui né? um negócio aqui Mas mate a cobra e mostra o pau. Olha aqui. O documentozão, Prefeitura de Fortaleza participa de uma tomada de preço. Pregão eletrônico. Um pregão eletrônico para prestar serviço de vigilância eletrônica e monitoramento de 24 horas por dia, né? No município de Sobral, meu irmão, tá aqui. Uma vergonha um negócio desse. Que diabo é isso, gastando dinheiro de Fortaleza acabado, só os queixos. E não tem praça que preste, não tem nada que preste nessa cidade, lixo em todo canto. Aí vai gastar o dinheiro do cidadão de Fortaleza para puxar o saco do governador. Isso é um negócio sem sentido. Tá aí, Tribunal de Contas, isso aí é a página do Tribunal de Contas. Um absurdo um um negócio absurdo desse, um negócio desse, sem sentido. E tanto o Ministério Público como a imprensa, a sociedade tem que estar vigilante nisso, porque é desmando demais, Alfredo. Isso é um negócio que não entra na cabeça de ninguém. A periferia aqui de Fortaleza está se acabando. Lixo, buraco, sujeira, é um abandono só. Praça, não tem área de lazer, não tem nada. Aldeota Meireles, que é tido como bairro pobre. A situação não está boa, Alfredo. Aí você, telespectador, você que mora aí no Quintino Cunha, na Barra do Ceará, Conjunto José Walter, isso aí o mundo... Cidade 2000... Não, o Conjunto Ceará, que foi... O Conjunto Ceará parece que caiu uma bomba. Caiu uma bomba, parece que você é Gaza. Parece que está na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, lá a situação. É deprimente o que nós estamos assistindo. E a Prefeitura de Fortaleza faz uma licitação lá em Sobral. O que devia fazer, por que não ajuda o Saboeiro, Ibicuitinga? Tudo Sobral, né, Alfredo? Já anotou? Notei. Bom, nós vamos ver aí uma matéria aí sobre o rombo no setor público, uma matéria aqui da nossa TV União. Vamos dar uma olhada aí. O resultado foi mais pessimista do que foi projetado pelos analistas. A previsão era de saldo positivo de 200 milhões de reais, mas o déficit primário foi de 2,1 bilhões de reais. Para entender, é simples. As despesas foram maiores que as receitas. Vivemos um ano em que ocorrerão eleições para o governo federal, eleições para os governos estaduais e existe o ciclo político. Ou seja, no último ano de governo existe um maior volume de gasto. As obras que não estavam sendo concretizadas, os governos, em todas as esferas, eles fazem os esforços necessários para concluírem ainda no final do mandato. Este primeiro semestre foi classificado como o pior dos últimos 12 anos. Governos estatais e regionais não conseguiram compensar o resultado negativo de quase 3 bilhões de reais do governo federal. Com isso, fica cada vez mais difícil chegar à meta fiscal para este ano de 2014. Para o presidente do Conselho de Administração do Ceará, esse desequilíbrio é um sinal vermelho. Essa balança, quando desequilibrada, pode levar o Brasil para o mesmo cenário da Argentina, que amarga o pior momento da sua economia. É necessário que, na realidade, toda a sociedade, principalmente a administração pública do país, comece a rever todas essas situações. Segundo, se nós não tivermos o controle muito grande desses valores, nós vamos ter uma dificuldade parecida com a da Argentina. Isso é um fato inconteste. Esses fatos estão nas nossas vistas. O terceiro ponto que o Conselho Regional de Administradores, eu como presidente do Conselho, recomendo, em função do que nós temos estudado aqui, é que se faça uma revisão dos sistemas como o país está funcionando. Nos últimos 12 meses, o superávit primário atingiu 68,5 bilhões de reais, comprometendo o equivalente a 1,36% do Produto Interno Bruto, o PIB. Para este especialista, o governo deve apresentar saídas urgentes para que esses números não se avermelhem de vez. A dívida interna tem crescido muito e é preciso arrecadar cada vez mais e gastar cada vez menos para que ela seja paga. O caminho é esse: ou cobra mais impostos, aumenta a carga tributária ou reduz as despesas. E, em geral, as despesas que são reduzidas, elas são despesas da área social, educação, saúde, habitação, enfim. Esse daí é um Aécio do bem. Agora, essa questão, o governo arrecada muito e investe muito mal. Quer dizer, a máquina, hoje em dia, a folha de pagamento é altíssima e temos que ter cuidado mesmo para não cair na mesma situação que está a Argentina. Agora, em ano de eleição, o que vai se ver é só o aumento do gasto. Agora, ano que vem, se for
o candidato da oposição que ganhar vai ser uma herança maldita e o candidato, se a situação, no caso Dilma, ganhar, Alfredo, aí vai ter que ir para as medidas amargas, porque em ano de eleição, para poder angariar votos, precisam mesmo de medidas populares. Eu queria mostrar aqui a capa do jornal O Povo de hoje. Tá aqui, ó. A SUDES atinge nível mais baixo em 10 anos. Diário do Nordeste aqui. Vou fazer meu comentário. Racionamento de água chega ao interior. A cidade de Quixaramubim, a partir de hoje, entrou com racionamento de água. E não é só a cidade de Quixaramubim. Muitas cidades do Sertão Central, dos Inhamuns, Campos Salles já está em situação de calamidade pública e você não está vendo aí os candidatos se manifestarem o que é que vão fazer. O governo do estado está calado, porque 7 anos e meio e não resolver, já sabia que que o estado do Ceará, nós estamos no semiárido, e a seca é uma constante com a gente. E chuva, esqueça. Não adianta querer culpar São Pedro pelo que está acontecendo. Os governantes, nada. A cidade está passando, quer dizer, Fortaleza, se ficar no ritmo que está, janeiro do ano que vem, se não vier chuva, pode ter racionamento aqui, já está tendo em São Paulo, já teve em Recife, e o interior, nosso sertanejo, está passando sede, e você não vê nenhuma pauta dos políticos, dos candidatos a governador em relação a essa falta de água. Né? Enquanto isso, querem fazer aquário para dar água para peixe, você aí no interior está sem ter água no pote para beber. Isso é os 2 pesos e as 2 medidas que o gestor público deveria pensar na sociedade, mas só pensa nele. É lamentável você ver. Alfredo, falta de água. Tem coisa pior? É lamentável. Em comparada à falta d'água, só a insegurança nossa que anda campeando todos os quadrantes do nosso Ceará. Nós temos aí na nossa matériazinha aí, ficou na promessa a história do Ronda do Quarteirão. Dá uma olhada aí. Desde o fim de 2008, o projeto Ronda do Quarteirão vem transformando a maneira de se fazer segurança pública aqui em Fortaleza e arredores. Com um sistema inovador de comunicação com a população e operado por policiais bem treinados e equipados, o Ronda do Quarteirão já tem uma aprovação de 80% entre os moradores da cidade. O governador ganhou a eleição falando sobre segurança. Como é que o senhor está vendo a segurança no estado? Eu acho que isso foi uma grande fraude. O problema de segurança não é fácil, é muito grave, mas não é fácil de resolver. Eu lutei muito, fiz muita coisa, mas nunca disse que ia acabar com a violência, como ele disse. Ou ele era um despreparado, não sabia o que estava dizendo, ou então usou de má fé para enganar o povo, obter o voto. E hoje nós temos um verdadeiro descalabro na segurança, apesar de um monte de recursos que foi gasto aqui de maneira até duvidosa. Aí ficou só na promessa mesmo, né, Alfredo? Só na Você lembra como é que era? Acho que era o carro do Honda, o motoqueiro atrás, todo mundo do seu quarteirão, iria ter o telefone da viatura, a questão da polícia. O cara ia merendar, tomar café na sua porta, conhecia seu nome, tudo. Sabia de tudo, olha, só migué, só papo. Eu mesmo já precisei uma vez do Honda, liguei nada. Não. Até hoje nunca foram. Eu não posso, porque eu vou atravessar a rua. Você lembra dessa conversa? Atende e diz, aguarde. A outra coisa que eu queria saber, eu queria que desse pelo menos um patinete para me andar na beira-mar. Cadê os patinetes, Porque eu tô muito cansado de caminhar e o patinete caía bem, viu, Cadê os patinetes, Alfredo? Sei não. Alguém dê notícia aí do patinete, viu? Eu tô doido para saber por onde é que eles andam. Alfredo, está terminando esse nosso primeiro bloco aqui no Da Hora, e no bloco seguinte nós vamos tratar do escândalo das perguntas, né, que já foram pré-agendadas para aquelas pessoas que eu depor na CPI da Petrobras. O senador José Pimentel está enrolado até o pescoço. Esse e outros assuntos... Cabelo ele não tem? Um minutinho só. Estamos de volta aqui no Da Hora. Alfredo, você vê como a política no Brasil está suja. Você vê que aí você aí, nosso telespectador, no Distrito Federal,
Quem é que não lembra daquele caso, primeiro do painel, do José Roberto Arruda, porque ele chorou em relação à fraude, foi cassado. Depois foi eleito governador, já foi um erro a população ter... elegeram o José Roberto Arruda. Foi eleito, foi flagrado recebendo dinheiro, botando no bolso uma pacoteira de reais. E agora se candidata novamente ao governo do Estado e está na frente das pesquisas, Alfredo. Além dele estar na frente das pesquisas, está o Agnello Queiroz, que é o atual governador, todo enrolado, todo sujo, com todo tipo de falcatruas que você pode imaginar lá. Aí fica aquela troca, o sujo falando do mal lavado e vice-versa. Aí você em Brasília, vale morrer nessa eleição? Bom, nós temos aí um vídeo aí em que Zé Roberto Arruda faz escracho com a lei da ficha limpa. Vamos dar uma olhada aí. Eu sou do tempo que a eleição ganhava no voto, sem regras, sem leizinhas feitas para pegar esse ou aquele. Sem leizinhas feitas para pegar esse ou aquele. Ficha suja não é candidato, é um ladrão que quer se aproveitar de você. Meu irmão, não vote em picareta. Corra a légua desses bichos. Mas tá aí, agora vai caber o eleitor ali de Brasília, do Distrito Federal, em saber escolher. Se você vai escolher, botar ali o ficha suja, não vai demorar, com 6 meses de governo, vai ser pego num vídeo novamente pegando dinheiro. Né? Terrível isso que você... Brasília sempre é a capital, né, nossa capital federal, mas sofre muito com os governantes. Que não são aqueles parlamentares que estão lá, que já tem aquela peste de ladrões de não fazer nada, os próprios governantes locais, só a cidade é que perde. Freitas Júnior, saindo aí do centro do Brasil, vamos indo para o Acre, na nossa fronteira mais distante, ladrão para todo canto, meu irmão. E a preocupação? A família Viana, né? Isso lá? Mas olha aqui. O governador Tião Viana, do PT, gente muito boa, resolveu dar uma remuneraçãozinha melhorada para o seu amigo Francisco Pianco. Piancó, não? Piancó. Mas aqui não tem o bicho, tem até um K, então eu acho que é Pianco mesmo. Acusado de abuso sexual de crianças e adolescentes indígenas. Que é isso? Primeiro, não é nem para ter um cara com... Era para estar preso. Era para estar preso um cara desse. Contra criança, o crime é inafiançável. Aí você está atrás de argumento para dar aumento de salário para um bandido desse, meu irmão. Diabo é isso. Essa questão... Sei não, é o Brasil. Hoje em dia é o apadrinhamento dos seus amigos, né? Bom, e o que me admira o governador do PT fazendo isso. O que você vê hoje em dia? Acabou você assumir um cargo por você ter algum mérito. Você assume um cargo por um conchavo político, por uma indicação, ou então aquele que você vai lá defender os interesses e escusas de quem põe lá. É difícil uma pessoa, esse está nesse cargo porque ele tem um mérito, ele não conhece ninguém. É raro isso que já foi visto aqui. Alfredo, temos o nosso Pérolas da Política hoje. Vamos lá. Vamos lá? Como o telespectador sabe, diariamente nós temos o quadro aqui, o Pérolas da Política. E hoje é quando o Cid Gomes diz que já está zerado as contas com o senador Tasso Gereissati. Vamos aí ao Cid. Comecei o programa dizendo assim, a maior de todas as virtudes, se não disse era o que eu queria dizer, é a gratidão. Quem não tem gratidão não tem nenhuma outra virtude. Isso é sinceramente o que eu penso. Agora, vamos lá, vamos ver a nossa história com o Tasso. O Tasso deu oportunidades ao Ciro, né, e tabela a mim, que nós, até o último dia da nossa vida, reconheceremos e seremos gratos. Agora, se você for olhar também, o Tasso apoiou o Ciro para governador. Na sequência, o que foi que houve? O Ciro apoiou o Tasso para governador.
Quantas criaturas romperam com o Criador na primeira de Copa? Né? É eleito, eu lhe dou aqui 20 exemplos. Então o Ciro retornou o apoio ao Tasso. Depois, vamos ver a história. Depois, nós votamos de novo no Tasso. A terceira vez, as 3 vezes que ele foi governador, nós votamos nele. Depois, nós votamos no Tasso para senador. Né? Nesse período aí, o Ciro foi candidato uma vez à presidência e o Tasso não votou no Ciro, votou no Fernando Henrique. Depois o Ciro foi candidato de novo, aí dessa segunda vez o Tasso votou no Ciro. Vislumbrou a possibilidade da vitória? Depois eu fui candidato a prefeito e o Tasso me apoiou. Quando eu fui candidato à reeleição, se você for lembrar, o Tasso não me apoiou. Não me apoiou, tinha adesivozinho aqui, eu guardei um durante muito tempo na minha carteirinha, Santinho, que era do candidato dele, do Marcos Prado, com uma foto dele, do lado. Pois é, então as pessoas sabem que aqui ele não me apoiou em Sobral. E mesmo assim... Mas o fato de ele não ter vindo aqui apoiar o candidato dele fazer um gesto público, seria um apoio velado? Não, ele fez apoio público na medida que filiou o Marcos no partido dele, e o Marcos se filiou ao PSDB, tinha outdoor, e você não consegue botar outdoor sem a autorização do outro. Bem, verdade, ele não veio em Sobral. Mas não veio também porque ele devia ter pesquisa, né? Devia ter pesquisa, veio que não tinha chance. Se tivesse chance, eu não tenho dúvida que estaria aqui. Teria vindo aqui em Sobral, certo? Contra mim. Mas estava lá a imagem dele, que é o mais importante. E o partido dele, que é o mais importante. E ainda assim nós mantivemos a relação. Então, sinceramente, na cadernetinha de crédito e débito, eu acho que está de bom tom. Tá zerado, Alfredo, a conta aí? Rádio de Sobral, ele deu essa entrevista faz uns 4 anos, mais ou menos. Sim, mas que às vezes tá zerada a conta? Bom, na cabeça dele deve estar, né? Na minha, não. Eu acho que gratidão tem preço e outra, quando você pega um cara que não é nada e bota onde ele quer, bota sentado aqui, no melhor palácio. E o meu pai E aí achar que a conta tá quente, quem sou eu para julgar? Mas cada qual fala o que quer. E outra coisa, sempre meu pai dizia que gratidão deveria estar ali prescrito no Código Penal. Né? Que, como o Cid falou certo, a pessoa que não é grata, a pessoa é um dos piores defeitos que o ser humano tem, é a falta de gratidão. Isso é condenado. Agora, todo mundo é que vai dizer. Se ele acha que está quite ou não está, Luiziane acha que não está quite, se ele acha que não está, o senador acha que não está. Aí diz que traiu, diz que não traiu. Isso é um problema lá Freitas Júnior trouxe aqui um negócio aqui. O Arafat? Rapaz, essa memória boa. Quirinha, como é o nome disso aí, Alfredo? Isso aqui é um cafi. Cafi. Eu ganhei isso aqui de um libanês, amigo do meu filho, e em homenagem à paz na Palestina, vou colocar esse bicho aqui. Eu tinha usado dei 2. O pessoal do Ramais aqui usa muito isso, viu? Dei ao Padre Haroldo quando ainda estava vivo. Eu lembro. Você lembra? Lembro. E esse outro aqui eu guardei. E hoje, em homenagem à paz, pelo menos essa trégua transitória em Israel... Então, é trégua matando criança em escola, viu? Vou usar... Sim, quem está matando são os israelenses. Pelo menos sim, uma trégua. Essa trégua parcial. Alfredo, já falando... Eu faço votos que a gente consiga pacificar o mundo e pacificar o Oriente Médio. Agora, quem não está em trégua é o senador relator da CPI da Petrobras, o senador Pimentel, após esse escândalo, né, que só foi denunciado pela revista Veja, e com um vídeo que aquelas pessoas que iriam depor a diretoria, até a presidente Graça Foster, o ex-presidente Sérgio Gabrielli, eles teriam tido acesso anteriormente às perguntas. Quer dizer, que isso é um absurdo, tiveram acesso ao gabarito. Eu não condeno, diz que as pessoas da diretoria, quando foram depor na CPI, fizeram um treinamento antes. Acho que tem que treinar mesmo. O advogado orienta, tem que treinar, a pessoa não sabe se portar na frente daquelas férias de dentro de uma CPI, na frente da imprensa, mas saber do gabarito, isso é uma denúncia gravíssima, e se for comprovado, vai comprovado que eles tinham a resposta, né? O vídeo mostra mais do que qualquer depoimento pessoal, e do jeito que está lá, mostra que essas CPI são todas de fachada para enganar a população. Na verdade, a Petrobras, que era uma das maiores empresas do mundo, perdeu o seu valor demais, né? O seu valor de mercado, as suas ações caíram, porque
ela é usada de forma política eleitoreira, porque a Petrobras não é do PT, não é do governo, é de nós brasileiros. Nós é que pagamos os impostos para poder construir essa empresa e está aí. A empresa na lama. Bom, eu acho toda sorte Está terminando o lamentável. nosso programa, viu, Alfredo? Bom, pois é, eu queria chamar mais um vídeo. Tem um dossiê aqui ainda que você colocou na pauta aqui. Não, é o dossiê da Sevnac que eu estou preparando ainda, só para dar uma satisfação. Okay. Bom, Egito anunciou trégua entre Israel e os palestinos na faixa de Gaza e queria mostrar essa matéria. Mais cedo, o exército israelense ressaltou que vai manter as tropas na região, mesmo que considere concluída a missão de destruir os túneis inimigos. No final da tarde desta segunda-feira, tanques eram vistos retornando de operações na faixa de Gaza. Colunas de fumaça de ataques aéreos também podiam ser observadas. Israel lançou uma ofensiva terrestre em 17 de julho com a missão de neutralizar os túneis subterrâneos utilizados pelo Hamas em operações de infiltração em território israelense. O Exército informou que mesmo com a destruição de todos os túneis identificados, a operação vai seguir. No domingo, as Forças Armadas do Estado Judeu confirmaram pela primeira vez oficialmente terem iniciado a retirada de alguns soldados. Tá aí, o que se espera é a trégua. Alfredo, está terminando o nosso programa. Temos aqueles nossos telespectadores? Bom, tem sim uma galera legal aqui. Antônio Andrade, o advogado George do Citicard, Cabo Garcia, teólogo e filósofo Eládio Barbosa, o secretário-geral da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, advogado Reginaldo Vasconcelos, Kleber Carneiro, Arruda Ponciano, João Facundo e Léo Davi. E mais metade do mundo e outro tanto do planeta. Tá, okay. Obrigado a todo mundo. Esse foi o seu Da Hora de hoje. Então, um excelente dia.